Saudações curiosos, sejam muito bem-vindos a mais curiosidades do mundo animal. Hoje vamos explorar o fascinante universo das abelhas. Esses pequenos insetos que são muito mais do que simples criaturas zumbindo ao nosso redor. Prepare-se para descobrir como uma colmeia é formada, quais as espécies são mais comuns no Brasil e até mesmo como são feitos os seus importantes produtos. Quer um enxame de curiosidades e conhecimento? Então, fique com a gente. Para começar, vamos dar uma olhada nas características principais desses incríveis insetos. Em geral, as abelhas são conhecidas por suas listas amarelas e pretas, suas asas transparentes e um ferrão ao final do seu abdômen. Mas claro, essas características podem se alterar um pouco a depender da espécie. Elas são membros ativos da família dos insetos, voando de flor em flor em busca de néctar e pólen para alimentar as suas colônias. Quando se trata dos hábitos das abelhas, podemos nos surpreender com a complexidade de suas sociedades. Elas vivem em colônias altamente organizadas, onde cada indivíduo desempenha um papel fundamental para o bem-estar do grupo. As abelhas operárias, as fêmeas estéreis, são as trabalhadoras incansáveis da colônia, coletando néctar e pólen, construindo favos, lidando com a limpeza e a defesa da colmeia e ainda cuidando das larvas. Enquanto isso, a abelha rainha reina soberana, sendo a única responsável pela reprodução de toda a colônia. Mas não é somente isso. A rainha promove a ordem social na colmeia por meio da liberação de feromônios. Estes possuem função atrativa e servem para informar aos membros da colmeia que há uma rainha presente e em atividade. Além disso, os feromônios inibem a produção de outras rainhas, para auxiliar no reconhecimento da colmeia e na orientação das operárias. E os zangões? Bem, esses rapazes têm um único propósito: fecundar a rainha. Os zangões não possuem ferrão e nem estruturas que lhes permitam trabalhar. Após a fecundação da rainha, os zangões morrem. Isso porque ao final do acasalamento o seu órgão genital fica preso no corpo da rainha e se rompe. E com essa formação elas constroem e mantêm uma incrível estrutura complexa que conhecemos como colmeia. As abelhas são verdadeiras fábricas naturais e possuem substâncias como mel, própolis e geleia real, cada um com um processo único e fascinante. Vamos a eles. Produção de mel. As abelhas operárias coletam néctar das flores, que é uma solução de açúcares com água usando a sua probóscide, uma espécie de língua longa e tubular. Esse néctar é armazenado em uma estrutura chamada papo de mel, capaz de carregar algo em torno de 70 mg, e assim é transportado de volta para a colmeia. Lá, o néctar é passado para as abelhas mais jovens a fim de ser processado, sofrendo assim reações enzimáticas, que transformam a sacarose em frutose e glicose. As abelhas então depositam néctar nas células da colmeia e batem as asas vigorosamente para evaporar a água, resultando no mel espesso e doce que conhecemos. O mel é o principal alimento das abelhas e é benéfico também para o ser humano, mas pegue leve, o excesso de mel pode alterar os níveis de açúcar no sangue. Produção da cera. A cera é produzida pelas abelhas na transformação do mel por elas ingerido, com auxílio de 8 glândulas serígenas, localizadas do lado ventral do abdômen das operárias. E saiba que cerca de 8 kg de mel precisam ser consumidos para a produção de 1 kg de cera. E é com a cera que são produzidas as paredes e os favos dentro das colmeias. Produção de própolis. O própolis é uma substância resinosa que as abelhas coletam de botões de flores e cascas de árvores. Elas misturam essa resina com cera e pólen para assim criar o própolis. As abelhas usam ele para selar fendas e lacunas na colmeia, protegendo-a de invasores e infecções. Também é usado para embalsamar corpos estranhos dentro da colmeia, como por exemplo insetos mortos, assim evitando que se decomponham e contaminem o ambiente interno. Produção da geleia real. A geleia real é uma secreção das glândulas hipofaríngeas e é um alimento rico em nutrientes dado exclusivamente à rainha e às larvas dos primeiros dias de vida. A geleia real é o que permite que a rainha cresça maior e viva mais do que as outras abelhas. Ela é feita a partir do pólen armazenado e misturado com secreções glandulares, resultando em um superalimento que é crucial para o desenvolvimento da colmeia. Esses produtos não são apenas incríveis por si só, mas também são essenciais para a saúde e a estrutura da colmeia, e têm sido usados pelos humanos ao longo da história por suas propriedades nutritivas e medicinais. Em se falando de Brasil, temos o privilégio de ser o lar da maior diversidade de espécies de abelhas do mundo, cada uma com suas próprias características e comportamentos. Duas das espécies mais comuns são a Apis mellifera, também conhecida como abelha europeia, e a Apis mellifera scutella, mais conhecida como abelha africana. Enquanto a europeia é geralmente considerada uma das espécies mais calmas,
A africana é uma das mais agressivas e seus ataques são, geralmente em massa, persistentes e sucessivos, podendo até estimular a agressividade de operários de colmeias vizinhas. Mas não se alarme, elas só atacam se sentirem ameaçadas. E trabalhar com abelhas não é apenas colher mel e admirar a sua beleza. Apicultores enfrentam riscos diários, incluindo o perigo de picadas. Abelhas são criaturas pacíficas na maioria das vezes, mas podem se tornar agressivas quando se sentem ameaçadas. Por isso, é necessário se vestir quase como um astronauta. Mas é claro, acidentes com abelhas podem acontecer, principalmente com as mais agressivas. Em caso de enxames, é primordial que a população se afaste dos insetos. Deve ser isolada uma área de no mínimo 30 metros e é de suma importância que se evite que pessoas e animais transitem próximo do local. Também é indicado que as pessoas não usem roupas vibrantes próximo ao local, pois isso chama a atenção desses insetos. E evitem também barulhos muito altos. Isso vai deixá-las ainda mais irritadas. Não se esqueça de chamar o corpo de bombeiros. Eles têm equipamentos e experiência necessários para lidar com o problema. No caso de poucas picadas, o quadro clínico pode variar de uma inflamação local até uma forte reação alérgica, o que também é conhecido como choque anafilático. No caso de múltiplas picadas, pode ocorrer também uma manifestação tóxica mais grave e às vezes até mesmo fatal. Mas, antes que você saia por aí vestindo uma armadura medieval, saiba que a maioria dos acidentes ocorrem por falta de informação e que poderiam ser facilmente evitados apenas mantendo a calma e a distância. E já que falamos em picadas, saiba que as abelhas operárias são as que geralmente vão te picar. Este ato, no entanto, é um sacrifício final para a abelha operária. Quando uma abelha operária pica um ser humano ou um animal, o seu ferrão, que tem pequenas serras, fica preso na pele da vítima. Ao tentar se libertar, a abelha acaba por rasgar parte do seu abdômen, levando a sua morte em poucos minutos. Este mecanismo de defesa é um exemplo de altruísmo no reino animal, pois a abelha operária dá vida para proteger a colmeia. As picadas das abelhas operárias são todas semelhantes, pois elas têm o mesmo tipo de ferrão e veneno. Já a abelha rainha possui um ferrão liso, isso significa que ela pode picar várias vezes sem morrer, pois o seu ferrão não ficará preso na pele do alvo. No entanto, não é comum que a rainha ferroe humanos ou outros animais. Normalmente a rainha usa o seu ferrão para lutar contra outras rainhas em potencial, isso durante as disputas pelo controle da colmeia. Os zangões, por outro lado, não têm ferrões e, portanto, não podem picar. Agora vamos mergulhar fundo em algumas curiosidades sobre esses insetos incríveis. As abelhas são responsáveis por polinizar cerca de 70% das culturas agrícolas que consumimos. Sem elas, nosso cardápio seria muito menos variado e a agricultura em geral seria bem mais difícil. Entenda que com isso elas garantem a segurança alimentar de toda a humanidade. Obrigado por manter o mundo, abelhas! Você sabia que a China é o país com a maior população de abelhas? Como cultura milenar de apicultura, não é surpresa que eles liderem o ranking. E essa liderança é vital, pois as abelhas são indispensáveis para a polinização e, consequentemente, para a segurança alimentar global. As abelhas comunicam através de danças. Elas podem indicar a direção e a distância de uma fonte de néctar com movimentos precisos. Abelhas são capazes de voar a uma velocidade de até 25 km por hora. Uma abelha rainha pode viver de 2 a 5 anos, enquanto as operárias vivem apenas algumas semanas. Elas têm 5 olhos, 2 grandes e 3 menores no topo da cabeça. Uma única colmeia pode abrigar até 60 mil abelhas. Isso durante o auge de produção no verão. Quando a abelha rainha morre, a colmeia entra em um estado de emergência. As abelhas operárias selecionam várias larvas jovens com menos de 3 dias de vida e começam a alimentá-las com geleia real, isso para desenvolver uma nova rainha. Esse processo é conhecido como criação de rainha de emergência. A primeira larva que se desenvolve em uma rainha adulta geralmente assume o controle da colmeia. Mas, se mais de uma rainha emergir, elas podem lutar até que apenas uma sobreviva e se torne a nova líder da colmeia. Neste voo pelo universo das abelhas, desvendamos os segredos de sua existência e sua essência de contribuição ao equilíbrio da vida. Elas nos ensinam sobre comunidade, sacrifício e a arte sublime da natureza. Cada zumbido, cada voo, cada gota de mel é uma nota na sinfonia da biodiversidade. E assim, enquanto as abelhas dançam em harmonia com as flores, nós, espectadores privilegiados, somos lembrados de que a grandeza muitas vezes reside na simplicidade de seres tão pequenos, mas infinitamente importantes. Se gostou do vídeo, interaja com a gente, deixe seu like abelhudo, um comentário e não deixe de se inscrever, assim você não perde as próximas curiosidades. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!